texto de 1 a 12. Atos. Como a gente vai ver todos os versículos, então eu vou começar lendo com vocês o capítulo 3, verso 26, por favor. Diz assim: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Pois bem, logo de imediato, chega no capítulo 4, no verso 1, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Quem eram eles? Os líderes de Israel. Nós temos que fazer uma diferença entre igreja e Israel, gente. Israel é uma nação. Deus trata o povo de Israel como uma nação. Há 3 povos na Bíblia. A Bíblia classifica assim. Capítulo 10, verso 32 de 1 Coríntios. Pastora Lília, bem-vinda. Lá fala judeu, gentio e a igreja de Deus. Então, biblicamente, a humanidade é dividida assim, nesses 3 povos. Judeus, descendentes de Sem, gentios, todas as demais nações que não têm sangue judeu, e a igreja, que é composta de judeu e de gentio. Quem aceita Jesus, seja judeu, seja gentio, passa a ser igreja. É assim que a Bíblia classifica. E quem é o povo judeu? Judeu, se você pega Gênesis, capítulo de número 1, verso 11, Deus está formando as nações. As nações não querem Deus. Final do verso 11, do capítulo do livro de Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abraão, e através de Abraão, Deus vai então formar a nação de Israel. Então, do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50, Deus está formando a nação de Israel. Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó, Jacó tem 12 filhos, desses 12 filhos surgem 12 nações, 12 tribos. Dessas 12 tribos, eles vão parar no Egito. 430 anos depois, Deus levanta Moisés e tira aquele povo. Caminha com esse povo durante 3 meses e eles param no pé do monte Sinai. Êxodo capítulo 19, verso 1, narra isso. Eles estão lá. Ali Deus vai fundar a nação de Israel. Deus fala para Moisés subir ao monte, ele sobe ao monte. E nos versos 5, 6 e 7 do capítulo 19 de Êxodo, Deus fala para Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos. Sereis um reino sacerdotal e uma nação santa. O povo aceita a proposta de Deus, mata-se um animal, pega sangue e água e joga sobre o povo. Água, purificação, e sangue, aliança. A partir daquele momento, aquele povo agora tem dono, Deus. Mas uma nação precisa de quê? De uma constituição para regê-la, para governá-la. Capítulo 20 de Êxodo, Deus então dá o quê, gente? Os 10 mandamentos. Mas não é só isso, agora Deus também quer andar no meio do povo. Capítulo 25 de Êxodo, Deus então ordena a Moisés para construir uma casa, e constrói a casa, a tenda. E Deus então passa a morar no meio do povo. Portanto, passa-se a história, que vocês lembram, que você chega com o povo através de Moisés no pé do monte, ou seja, na beira do rio Jordão. Moisés sobe ao monte e morre, e Josué entra com o povo na terra de Canaã. Vem o período dos juízes, o povo peca contra Deus. Começa o período dos profetas, Samuel, e Samuel, ele unge um homem chamado Davi para ser rei. E Deus fala para Davi que nunca faltaria na família de Davi
um rei ou reis que se assentasse no trono dele. Passa-se o período dos profetas maiores e menores e nós chegamos no último profeta veterotestamentário. Quem é ele? João Batista. Ele é o último. E ele aparece no Jordão para apresentar alguém. Mateus capítulo 1 narra, no verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pronto, identificou, Jesus é judeu, está lá, nasceu. 30 anos depois, ele aparece no Jordão e João Batista então batiza-o. O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus, Mateus 3, 16, 17. E a partir daquele momento Jesus começa o ministério dele. 3 anos e meio, Jesus ensina, Jesus prega, Jesus cura. E quem é os grandes inimigos de Jesus? Os próprios judeus. Quem são eles? Lembre-se que os judeus eles são liderados por algumas pessoas: reis, sacerdotes, profetas e juízes. Dentro deste universo de liderança, quando Jesus nasce, você tem um aglomerado de pessoas: sacerdotes, sumos sacerdotes, anciãos e escribas. Eles compunham o que era chamado de sinédrio. Sinédrio era composto por 70 homens, mais um, o sumo sacerdote, que era o maior de todos eles. Esses homens, quando Jesus chega, para eles detêm o poder das escrituras veterotestamentárias. É eles que têm a autoridade de interpretar as escrituras, o Velho Testamento, principalmente a Torá. É eles que têm a autoridade de transcrever, os escribas, transcrever isso em pergaminhos, em papiros. Esses homens que têm autoridade para ensinar o povo. Nenhum outro tinha autoridade. E se alguém se aventurasse a isso, tinha que passar por eles, pela escola deles. Tinha que ser ensinado por eles e autorizado por eles. Aparece Jesus, da Galileia, de Nazaré. Primeira coisa que acontece, Jesus ensina e prega, diferente deles, com autoridade. E o povo começa a seguir Jesus. Jesus começa a multiplicar pão, dar vista aos cegos, ressuscitar morto, fazer com que aleijado de 38 anos ande. E vira um movimento enorme, começa um movimento enorme na Palestina. E aquele Galileu começa a juntar muita gente perto dele. E isso se torna uma ameaça para os líderes religiosos. Quem é esse homem? Ele estudou aonde? Em qual escola rabínica? Ele recebeu autoridade de quem? Para ele ensinar, pregar e fazer milagres. Jesus um dia, no capítulo de número 2 de João, verso 18 em diante, Jesus chega no templo de Herodes, e ele está lá, vendo na frente, ou à frente do templo, as pessoas vendendo animais, aves, para poder se sacrificar ou sacrificarem a Deus. E Jesus então derruba as mesas, expulsa os animais do pátio, e os judeus perguntam para ele assim, verso 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destrua este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Verso 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos. Então, qual é o sinal que Jesus vai dar para eles? É o sinal da ressurreição.
Este é o sinal. É o maior sinal que Israel recebeu. É a ressurreição dentre os mortos. Eles esperavam a ressurreição, mas a ressurreição de todos, ímpios e justos, ou a ressurreição dos mortos. Mas Jesus promete que a ressurreição que vai acontecer aqui é a ressurreição dentre os mortos. É uma ressurreição diferente, um corpo glorificado. Jesus então é preso pelos discípulos, por esses fariseus ou os discípulos deles, os saduceus, os herodianos, os soldados, os escribas. Condenam Jesus e consentem na morte de Jesus, matam Jesus. E Jesus ao terceiro dia ressuscita. E quando ele ressuscita, esses líderes religiosos fazem o seguinte, Mateus 28, verso de número 12 em diante. Reunindo-se eles em conselho, quem? Os anciãos, os sacerdotes, sumo sacerdote, os escribas, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormiam, ou roubaram o seu corpo. Verso 15, eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Jesus, para eles, não ressuscitou. Tudo bem? Pois é. Agora imagine, Jesus ressuscitou e ele vai subir para a glória. E ele manda os discípulos irem para onde? Jerusalém. Lucas capítulo de número 24, verso de número 49. Vocês vão para Jerusalém e ficai lá, até que do alto vós sejais revestido de poder. Atos capítulo de número 1 vai narrar isso, Jesus vai subir, mas antes dele subir, no verso de número 5 e 6, ele fala isso, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Atos 1, 8, ele diz, e recebereis poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles ficam lá, Jesus vai para a glória, e Jesus está lá agora. Os discípulos vão para Jerusalém, para o templo, e ficam lá, mais ou menos 120 deles, orando, durante 10 dias. E o texto diz em Atos 2, de 1 a 4, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. E foram vistas entre eles línguas como que de fogo repartida sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em novas línguas. Pois bem, nós já pregamos aqui. O povo fica atônito e começa a perguntar, como é que é esse negócio? Pedro então prega, dizendo para eles, isso é o que Joel falou. É o que Joel falou, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Chegamos no capítulo de número 3. E Pedro e João, de posse desse poder, chega no templo chamado Formosa, e tem um homem lá pedindo esmola, e ele, em nome de Jesus, manda aquele homem levantar. E aquele homem nunca tinha dado um passo na vida, pula em pé e começa a andar. Entra no templo e é um alvoroço muito grande. E as autoridades então correm para cima dele. Que negócio é esse? Fala para nós. E aí, ele vai falar algumas coisas para eles. Olha para você ver o que Pedro faz. Pense em Jesus agora. O que Pedro faz? Versículo de número 22 do capítulo 2. Deixa eu começar no verso do capítulo 2, para você ver que ele vai falar só sobre Cristo. Ó. Verso 22. Varões israelitas, 2:22. Escutai essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Olha o verso 23. Este foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificaste e matastes. Está vendo? Verso 24, ele diz, ao qual Deus ressuscitou.
Verso 32, ele diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. O que ele diz mais? Verso 33, esse Jesus que foi ressuscitado, Deus o exaltou à sua destra. Ele está exaltado. Então ele não apenas está ressuscitado, Jesus está o que, gente? Exaltado. O que ele tem mais? Verso de número 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez. Fez o que, gente? Deus fez Jesus o quê? Gente, isso é de uma importância. Não é apenas para a igreja, não. É para o mundo. Jesus é Senhor nos céus e na terra. Ele é Senhor. Não há nenhum outro Senhor. Ele é o cabeção, vamos assim dizer. Ele é o máximo. Deus o fez. Não tem outro. Só Ele. Pois bem, agora no capítulo 3, verso 13, fala assim: o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, quem? Jesus. É esse nome, Jesus, que é o nome humano dele, é esse nome que está totalmente exaltado acima de todo nome. E é nesse nome que a igreja tem autoridade para mandar uma enfermidade embora e ela ir. Expulsar um demônio, ele tem que sair. Tudo que nós devemos fazer e pedir ao Pai, nós temos que pedir no nome de... Segura aí, vamos lá. Verso 14, olha para você ver como é que Pedro chama ele. Verso 14, mas vós negaste o santo e o justo. Que coisa extraordinária. Verso 15, Pedro diz que ele é o príncipe da vida. E no verso 22 do capítulo 3, diz que Moisés disse que Deus levantaria ele como profeta. Ele é o profeta. E que Israel haveria de ouvi-lo, porque se você ler o verso de número 23, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentro do povo, falando para Israel. Pois bem, o que é que eu quero que você entenda hoje? Há nesses 12 versículos um conflito. Qual é o conflito, pastor? Há um conflito entre as autoridades judaicas e a autoridade do nome santo de Jesus. Esse texto fala disso. E Pedro vai mostrar a autoridade do nome de Jesus, e que Pedro quer que eles entendam que a autoridade do nome de Jesus está acima da autoridade judaica, que não tem autoridade religiosa, seja sacerdotal, seja escriba, seja ancião, seja sumo sacerdote, seja soldado, que ele não esteja acima dele. E que essas autoridades têm que se dobrar debaixo do senhorio dele, da autoridade dele. Por isso, observa agora, observa para você ver. Quando Pedro está dizendo isso, ele está dizendo assim no verso 26 do capítulo 3. Pois é, Deus ressuscitou seu filho, enviou primeiro a vós. A quem? Aos judeus. Deus, primeiramente, queria que os judeus aceitassem Jesus. Vai ser uma luta terrível, e vocês vão ver que eles não vão aceitar. João 1,11 fala, veio para o que era seu, os seus não receberam. Já sabe, eles rejeitaram. Mas observa, gente, o ato deles rejeitarem a Jesus é a garantia de que você e eu possamos também ser salvos em Jesus. Acompanhe comigo, por favor. Vamos descrever, verso 1, preste atenção. O homem está curado. Foi no nome de quem que o homem levantou e andou? De Jesus. A multidão correu para perto de Jesus, para perto de Pedro. Pedro pregou e se converteu. Quantos? 3.000 pessoas. Mas as autoridades não. As autoridades não se converteram, não. Observa agora que
nos versos de número 1 do capítulo 4, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. 3 classes: sacerdotes. Sacerdote tanto era saduceus como fariseus, mas eram mais saduceus. Os saduceus estão classificados aqui porque eles eram os ricos, os grandes latifundiários da época. Eles tinham uma conexão política e religiosa com o governo romano. Esse povo aqui, geralmente, eram os sumos sacerdotes, os saduceus. E o saduceu acreditava em quê? Ou não acreditava em quê? Não acreditava no Messias, não acreditava em ressurreição, não acreditava em poder superior ao poder romano, porque eles achavam que o poder de Deus já tinha manifestado neles. Então, qualquer pessoa que se manifestasse, dizendo que era mestre, ensinando, pregando e curando, e que fosse contra o que eles entendiam, eles iam se levantar contra. Eles não iam aceitar. O soldado, quem é o soldado aí? Esse capitão, era um sacerdote, que era nomeado como soldado, e ele cuidava de toda a guarda do templo e as adjacências do templo. Ele colocava tudo em ordem. Então, de maneira que o sacerdócio, principalmente os saduceus, eles manipulavam toda a área do templo, toda. Foram eles que subornaram os soldados para dizer que Jesus não ressuscitou, porque eles não acreditavam em ressurreição. Eles compravam, eles tinham dinheiro, eles manipulavam. Agora você imagina como a mensagem do Evangelho foi difícil para ela escapar. Pensa, Galileus, Nazareno, essa mensagem que foi tentar, ou eles tentaram amordaçar essa mensagem, e não conseguiram. Elas sobressaíram a cidade de Jerusalém, aos termos da Palestina, aos termos do país de Israel, invadiu o mundo, atravessou culturas, povos, histórias, milênios, venceu reinos, de uma maneira ou de outra, ela foi chegando aonde Deus queria, e nós fomos alcançados por ela. E muitos pagaram com a própria vida o traslado dessa mensagem até nós. Muitos, não foram poucos. Agora imagine esse povo lutando contra o que Deus quer. Está aí. O ensino de Pedro. Observa que no verso 2 facial ele diz assim: doendo-se muito de quem ensinasse o povo. Eles estavam enciumados porque Pedro e João estavam ensinando o povo. Era mais ou menos assim: espera aí, quem é que oficializou vocês? Vocês estudaram em qual escola rabínica? Qual foi o sumo sacerdote, um rabino, que autorizou vocês a ensinar? Vocês não podem ensinar. Quem é que autorizou vocês a ensinar? É mais ou menos assim: quem vocês são? Qual é o mestre de vocês? Com que autoridade, de quem é a autoridade de vocês para fazerem isso? Preste atenção que eles estão perguntando para Pedro e João, com qual autoridade, com qual poder eles fizeram o milagre. Verso de número 2, está aí. E o povo, verso de número 2, doendo-se muito de quem ensinasse o povo. Qual é a doutrina que Pedro e João estavam ensinando? Face B do versículo 2, anunciassem Jesus a ressurreição dos mortos. Preste atenção, eles não creem nisso. Jesus ressuscitou, eles tentaram impedir
que as pessoas divulgassem que Jesus havia ressuscitado. E Pedro e João estão pregando justamente a ressurreição de Jesus. Essa é a doutrina. O ato daquele homem estar curado é porque Jesus ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou, há esperança. Alguém pode levantar sua mão e dar um glória a Deus? Há esperança para todos. Observa o que ele está dizendo agora. Então, a doutrina que ele está dizendo é a ressurreição. Verso de número 3. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Pense um pouquinho, o poder religioso, o poder do sumo sacerdote, dos escribas dos anciãos, contrapondo um poder que saiu da morte, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu Satanás, que venceu o pecado, que venceu o mundo, que destronou toda e qualquer hierarquia angelical, que tem um nome acima de todo nome. Pensa o que esses religiosos estão enfrentando. E Pedro, numa humildade, vai falar para eles outra coisa. Preso, João e Pedro, preso, no outro dia, foram ser julgados. Quem estava lá para julgá-lo? Olha para você ver, verso de número 7, verso 5 ao verso 7. Aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, Anás, que era o sogro, como sumo sacerdote, Caifás, que era o genro dele, e João e Alexandre, que muitos não sabem nem quem é esse aqui. E todos quanto havia da linhagem do sumo. Então isso quer dizer que toda a linhagem da família de Anás estava lá. Todo mundo estava lá para julgar dois homens, porque estavam pregando a ressurreição dentre os mortos. Por quê, pastor? Porque eles tinham levantado um homem aleijado de nascença. Observa o verso de número 6, verso de número 7, desculpe. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Era aqui, se eu fosse pregar, não ensinar, a mensagem eu pregaria aqui. Aqui estaria o tema da mensagem. Era aqui. Com que poder ou em nome de quem vocês levantaram esse homem e fizeram ele andar? Tudo bem, gente, até aí? Pois é. Preste atenção agora. Verso 8 em diante. Pedro se levanta e vai falar 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Verso 8, primeira delas. Existe um poder que atuou na minha vida, que atuou na vida de João e nos impulsionou a mandar esse homem levantar e andar. Verso 8. E Pedro, cheio do Espírito Santo. Deu para entender isso? Por que que Pedro o texto começa a dizer cheio do Espírito Santo? Cheio. Porque existe algo do Espírito. Muitas pessoas não têm essa experiência. Se o Espírito Santo manifestar na sua vida, para ensinar, para pregar, ou para pôr a mão em alguém, se tiver enfermidade, sai. Se tiver morto, ressuscita. Você pode ter na certeza que acontece. Existe um poder dinamizador que atua na vida daqueles que pregam o Cristo ressurreto. Agora observa a segunda coisa que tem. Verso 9 e 10. Ele vai dizer: existe um poder sobre as nossas vidas e existe uma autoridade no nome de Jesus, o qual
este homem passou a andar. Olha o verso de número 9 e 10, gente. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então existe um poder. O que é o poder? Dinamismo, é uma energia, é uma dotação de poder. E o que é o nome de Jesus? Autoridade. Qual é a diferença entre poder e autoridade? Pense em energia. Poder é energia que faz funcionar. Autoridade, uma posição para fazer acontecer. Nós precisamos dessas duas coisas. E essas duas coisas foi dada à igreja. O poder do Espírito Santo está na igreja. E a autoridade do nome de Jesus foi dado à igreja para usar, expulsar demônio, curar os enfermos, falar em línguas, beber coisas mortíferas e não nos fará dano algum, e ir pregando o evangelho, e Deus vai confirmando com a palavra, com os sinais que vão seguir. Marcos 16, verso 20 fala isso. Está vendo? Qual é a terceira coisa que tem aí, meu irmão? Que Pedro vai mostrar, verso 11. Ele vai dizer que esse Jesus que tem autoridade no nome dele, ele é a pedra que foi rejeitada por eles, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, vocês que são líderes, vocês deveriam interpretar e aceitá-lo. E vocês não querem, vocês rejeitaram ele. Mas ele foi colocado como uma pedra de esquina. O que é isso, pastor? A pedra principal da construção. Uau! Ele está dizendo, na construção de Deus existe uma pedra principal, o fundamento, a qual todo o edifício está edificado. A quarta coisa que ele diz, verso de número 12, aí eu gostaria que a gente lesse, todos nós, vamos ler? O verso 12, eu vou contar até 3 e você lê junto comigo, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, e em nenhum... O que ele está dizendo para nós? Pedro está dizendo assim, ele não apenas cura o físico do ser humano, ele cura também a alma do ser humano. Ele não apenas liberta de um defeito físico, ele liberta também do poder do pecado e do poder de Satanás. Olha o que Pedro está dizendo. Mas preste atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome, entre os homens, não existe outro. Só existe um nome pelo qual os homens são salvos. O que está em jogo aqui, pastor? É a autoridade eclesiástica, judaica, e a autoridade do nome de Jesus. Quem vai vencer será, hein? Quem vai vencer? Anás morreu, Caifás morreu, os escribas morreram, o soldado, o capitão morreu, e nenhum deles ressuscitou. Mas o Filho de Deus não está na tumba. Ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai e governando. Por isso eu quero que você agora atente para uns detalhezinhos para a gente orar. Eu queria que você lesse comigo Efésios capítulo de número 1, verso 19. Eu queria que você entendesse essa pujança do nome dele. Verso de número 19 diz assim, do capítulo 1 de Efésios. E qual a suprema grandeza do seu poder, o poder de Deus, para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder, poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Segundo, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Observa agora, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio, acima de todo nome que possa se referir não só neste presente, mas no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, diga assim, ele é o cabeça sobre todas as coisas. De novo, ele é o cabeça sobre todas as coisas. Deus o Pai o deu à igreja, que é o seu corpo. Se Jesus é o cabeça que está sobre todas as coisas, e ele deu à igreja, e a igreja é o seu corpo, e aonde que Jesus está? À direita de Deus Pai, o lugar do governo. Agora, põe na sua cabeça, se a igreja é o corpo, ele é o cabeça, aonde o corpo está, a cabeça está. A posição que o cabeça tem, o corpo também tem. Então nós estamos acima de todo o principado, potestade, poder, domínio? Sim, nós estamos. O nome de Jesus está acima de todo nome, de todo nome, de todo nome. O nome de Jesus está acima da morte, está acima da enfermidade, está acima dos demônios, está acima do inferno, está acima de qualquer autoridade em cima dessa terra. O nome de Jesus é o único nome que Deus, o Pai, respeita. Nós vamos orar agora. Eu creio nesse nome. Fique em pé, por favor. Esses minutinhos que nos resta, eu quero orar com vocês. Semana passada eu anunciei isso. Eu queria orar mais. Mas semana que vem nós vamos continuar. Essa mesma pegada, nós vamos orar mais aqui. Semana que vem. Pode trazer a família que nós vamos orar. Eu creio no poder desse nome. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se você precisa de porta aberta. Eu não sei se você precisa de emprego. Eu não sei se você precisa de cura. Eu não sei se você precisa de poder, de unção. Eu não sei se você precisa de renovo. Eu não sei. Mas esse nome poderoso está aqui, nesta igreja essa noite, para fazer aquilo que é necessário ser feito na vida dos crentes. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui, por favor. Se você quiser vir aqui à frente, para a gente orar aqui, fazer uma oração juntas aqui, você pode vir. Eu quero pedir os pastores para virem aqui, por favor. Pastores e obreiros, vem aqui. Nós cantamos aqui, o nome de Jesus tem o quê? Poder. 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 E eu já vi esse nome fazer muito milagres. Ele pode fazer milagre essa noite aqui, amém? Pois ele vai fazer, de acordo com a vontade dele, eu creio. Nós pregamos a palavra dele. Ele prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vamos pedir em nome do Pai, pedir ao Pai desculpa, em nome dele. Foi isso que ele falou para nós. Jesus esta noite pode batizar com o Espírito Santo? Pode manifestar dons espirituais essa noite? Pode, pode. Mas eu garanto para você, o Senhor vai trazer um renovo na sua vida essa noite. Vai. Então feche os seus olhos e comece a orar. Esses minutinhos que faltam, pode ir orando, vai orando aí. Vai orando aí, vai orando. Vai orando. O que você quiser, peça para Deus essa noite. Peça para Ele. Você quer renovo? Peça para Ele. Você quer alegria? Peça para Ele. Quer segurança? Peça para Ele. Quer libertação? Peça para Ele. Quer que Deus entre lá na sua casa e faça uma obra na sua família? Ele vai entrar lá e vai fazer uma obra na sua família. Não há nada impossível para esse Deus. Tudo é possível para Ele. Lembre-se que Jesus está acima de todo nome, de todo nome, de todo nome. No nome de Jesus, essa noite você vai ser abençoada e abençoado.
Poderoso esse nome é. Eu quero ministrar sobre a sua vida agora o poder desse nome, a autoridade desse nome, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Recebe a sua bênção, recebe poder na sua vida, recebe confirmação de Deus na sua vida, recebe a autoridade de Deus na sua vida. Ele entra na sua mente agora, Ele fortalece a sua mente, Ele fortalece os seus pensamentos, Ele fortalece o seu corpo, Ele fortalece sua musculatura, suas articulações. Ele vence a enfermidade que tem assolado o seu corpo. Ele é autoridade para ela sair hoje do seu corpo. Ele é autoridade sobre a sua vida. Ele tem poder para mandar ela embora agora, no nome de Jesus, 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 no nome de Jesus. Essa noite seja abençoada, seja abençoado. Receba um toque de Deus na sua vida, receba um toque do Espírito Santo na sua vida. Receba alegria, receba força, receba ânimo, receba vida, receba saúde. Recebe, recebe, recebe. Aleluia. Glória, glória, glória. É só o começo. É só o começo, viu? É só o começo. Eu falei para vocês, Jesus vai batizar aqui com o Espírito Santo. Jesus vai manifestar dons espirituais aqui na vida de crente. E você vai sair daqui hoje. Algo do Espírito Santo você vai levar hoje. O Espírito Santo vai manifestar em gente esta noite da casa dele. Vai manifestar lá na sua casa, no seu leito. Ele vai revelar a você, ele vai manifestar em você. Você vai ver. Então guarda isso com você, leva. E a partir de hoje, marca o dia para você ver. O que Deus vai fazer? Deus está fazendo uma obra aqui. E quem quiser vai levar a bênção. Amém, meu irmão? Só uma pergunta aqui. Quem é que está aqui que sentiu o coração assim apertar e começou a esquentar e você quis assim extravasar? Quem aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Eu sei disso. Eu sei. Eu sei. Inclusive você aí atrás, viu? Você. Ele vai marcar um encontro com você pessoalmente. Ele vai visitar você de uma maneira poderosa. Você, vestido preto. Você. Você mesmo. O Senhor apertou seu coração essa noite, não foi? Ele apertou seu coração essa noite. E vou dizer mais, Ele trouxe você hoje aqui nessa igreja para fazer isso na sua vida. Sabe por quê? Porque você precisa disso lá na sua casa. Eu não te conheço, mas quem te conhece pode comprovar. Você precisa disso lá na sua casa. Você precisa desse poder lá na sua casa. Você vai levantar as mãos lá na sua casa e você vai repreender o mal, e você vai abençoar a geladeira, o quarto, vai abençoar o banheiro, vai abençoar a roupa, vai abençoar o celeiro, porque você sai daqui hoje abençoada em Cristo Jesus. Glória a Deus. Levante a sua mão mais uma vez e diga assim: o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. Deus o fez Senhor e Cristo, e eu me rendo ao senhorio dele, e eu aceito a vontade dele na minha vida. Agora grita: reina Jesus, reina Jesus. Aleluia. Então aplauda ele essa noite. Glória a Deus.